irmãos? Graça e paz. Amém. Da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Alegria muito grande estar aqui com os irmãos com um propósito claro, que é o propósito da nossa vida, ou pelo menos deve ser. É o propósito de honrar e glorificar a Deus. Amém. Em tudo que nós fizermos, né? Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Precisamos ter bem claro, irmãos, nessa fase final da história desse mundo, pelo menos da forma como o conhecemos, porque em breve estaremos vendo Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E precisamos nos preparar para isso. Jesus, em João, no capítulo 17, verso 3, na oração sacerdotal dele ao Pai, ele define algo muito importante. Ele define a vida eterna e diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Precisamos seguir e prosseguir em conhecer ao Pai e ao Filho, ao Pai como sendo o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador, o Filho de Deus. Em João 20, verso 31, João, ele resume a sua carta, dizendo que muitas outras coisas poderiam ter sido escritas, mas estas coisas que ele colocou no Evangelho, né, segundo João, ele colocou para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida em seu nome. Amém? Jesus veio enviado pelo Pai. Em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho para fazer a religação, a reconexão entre Ele, o Pai, e nós, pecadores. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Mas Deus envia seu Filho para nos reconectar. É por isso que Ele é o caminho. Não existem vários caminhos. Só existe Jesus. O único caminho que pode nos fazer chegar ao Pai. E essa salvação, essa tão grande salvação, ela é uma salvação que vem pela graça, exclusivamente pela graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2, verso 8. E, irmãos, essa é a grande verdade que precisamos estar bem claros. Precisa estar claro na nossa mente. Deus, né? O Pai eterno como sendo o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador. E então viveremos uma vida, precisamos viver uma vida, como a gente falou hoje pela manhã, o irmão Joás falou sobre a mudança, né? Precisamos fazer ter uma vida de mudança, uma vida que agrade de fato, que glorifique de fato a Deus. A gente vai ver aqui alguns versos bíblicos, a mensagem é curta. Vamos ver alguns textos da Bíblia apenas, falando sobre o desejo de Deus e o que Ele espera de nós. Depois de tão grande salvação, percebam a ordem. A ordem vem primeiro, Deus nos salva, certo? Sem nós merecer. É apresentado aqui em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. Em outras traduções diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós precisamos buscar a santificação. E é essa a mensagem que queremos trazer hoje para os irmãos. Em Levítico 20, verso 26, Deus diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor,
sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Isso é o Pai falando. Depois nós temos em Mateus 5:48, Jesus falando agora. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E em Levítico 20, verso 8, vejam o que Deus diz. Ele diz: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. O que significa santificação? Santificação significa ser separado para uma obra. E a nossa obra, a vontade de Deus é exatamente que nós o adoremos como sendo o único Deus e aceitemos a Jesus como sendo o Filho de Deus e sendo o nosso Salvador. E percebam que Deus, Ele diz: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. A salvação, ela nos liberta, irmãos. De quê? De que a salvação nos liberta? Ela nos liberta do pecado e da morte. Em 2 Coríntios 5, verso 17, diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Nós precisamos andar agora em novidade de vida. Uma vida em que a gente obedece. Se os irmãos abrirem em Hebreus 5, verso 8 e 9, diz que Jesus, Ele é o Salvador de todos aqueles que lhe obedecem. Porque percebam, a salvação, percebam o pensamento, irmãos, a salvação, Deus nos liberta através do seu Filho. Ele nos liberta do pecado e da morte. Se Ele nos liberta do pecado, o que é pecado? É transgressão da lei. Se Ele nos liberta do pecado, precisamos agora viver obedecendo, em obediência. E a gente vai ver alguns textos aqui sobre isso a mais. Em João 17, também na oração sacerdotal de Jesus, dos versos 17 a 19, diz assim, Jesus orando ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deus aqui está sendo conclamado por Jesus. Jesus está orando ao Pai e está clamando ao Pai que nos santifique na verdade. E Ele diz: a tua palavra é a verdade. Como podemos buscar de fato a santificação? Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Se estivermos bebendo de fontes rotas, de outras fontes, a gente pode acabar sendo levado de um lado para outro, por ventos de doutrinas, como está lá em Efésios. A gente precisa tomar cuidado com isso. Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. E quando devemos começar esse processo, irmãos, de santificação? Percebam que, olha o que tem escrito aqui em Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abrão, ainda era Abrão o nome, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Não tem idade. A idade sabe qual é, sabe qual é o momento é agora. Esse é o momento. Em Atos 17, verso 30, Paulo está lá em Atenas e ele fica abismado, espantado com tanta idolatria. E ele passa a falar aos atenienses. E no verso 30 ele diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas anuncia hoje que se arrependem. Esse texto é basicamente o que Jesus diz: vá e não peques mais.
ele perdoa, ele dá a bênção para aquela pessoa e diz, não peques mais, você pode ir, você está com seus pecados cancelados, mas agora vá e não peques mais. Nós precisamos ter essa conduta de que a salvação haveremos de pecar para que a graça superabunde ainda mais? Não, de maneira nenhuma. Está lá em Romanos, no capítulo 6, se não estiver enganado, no verso 14. Não deveremos pecar mais para que a graça ainda mais superabunde. Porque Jesus nos liberta do pecado. Não podemos nós viver pecando. Mas o momento é hoje de sermos... Olha o convite de Deus para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu posso perguntar? Pode. Estou vendo o irmão falando de Paulo, do apóstolo Paulo, e sei que o irmão fala com toda autoridade. Sabe por quê? Porque o irmão está vivendo a doutrina a qual Paulo viveu. É isso que eu fico imaginando, né? Como é que eu vivo uma doutrina, não aquela que os apóstolos viveram, e agora eu falo que Paulo, a vida de Paulo, a doutrina de Paulo, eu vivendo outra doutrina. Eu tenho para mim que quando a pessoa não conhece ainda essa doutrina dos apóstolos, Deus toma até por inocente por não conhecer, né? Mas quando conhece a doutrina verdadeira de Cristo, né? E vive agora uma doutrina controversa, pagã, e vai agora lá para frente falar de um homem santos, né? Do povo santo que viveram, deram até a vida, derramaram sangue por Cristo, né? E eu sendo desobediente, né? Aquela doutrina, e falando de Paulo com evidência, como se eu estivesse vivendo aquela doutrina. Irmão, isso é maligno. Não é? É isso que eu fico. Porque o que eu estou falando assim é a maneira que eu quero ter dos irmãos a resposta também, né? Isso eu não acabei de falar. Eu sou uma criança que eu disse à minha esposa essa semana, eu estou aprendendo a pregar após que me batizei no nome de Cristo. Amém. Até antes eu não sabia pregar. Até antes eu não sabia falar de Deus. Mas hoje eu falo de Deus com alegria no coração. Amém. Porque tenho uma consciência que eu selei a minha fé dando um testemunho no nome daquele que morreu por Amém. mim. Que Amém. deu a vida por mim. Né? Então, é por isso que eu digo, aqueles que são batizados no nome de Jesus Cristo, esses falam com evidência, com autoridade, porque estão dando um testemunho vivo da fé a qual ele selou. Amém. No nome do Salvador. Amém. Né? E se eu faço alguma coisa fora do contexto, irmão, me perdoe. Não, meu irmão, lá em Hebreus 10, 26, tem algo que está exatamente relacionado com o que o irmão disse. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Antes, uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmãos, se a gente levar na brincadeira a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus, às vezes até prega aqui na frente, vem, prega e está vivendo uma vida diferente, não resta mais sacrifício pelos pecados. Já não há mais salvação para você, meu irmão, porque você está brincando, não é? O que vem, na verdade, é uma expectação horrível de juízo e fogo consumidor. Então precisamos levar de fato, como o irmão Carlito falou, o ministério que Deus nos deu a sério, como sendo o ponto mais relevante da nossa vida, porque tem que ser. A doutrina qual que é da Igreja de Cristo, a doutrina dos apóstolos, né? É isso. Pois é. Que eles aprenderam de Cristo e Cristo aprendeu do Pai. Porque antes eu disse que eu não sabia pregar, porque eu vivi uma doutrina, não essa doutrina, mas vivi uma doutrina ensinada, a doutrina de homem.
né? Doutrina de ordem. Isso. E essa era a razão que eu não sabia falar com a evidência a qual eu falo hoje. Né? Amém. E sinto mudança, porque todo dia eu peço a Deus, Senhor, me transforme. Naquilo que eu errei antes, não deixe eu errar mais hoje. Naquilo que eu fiz antes, não deixe eu fazer mais hoje. Né? Eu peço a Deus todo dia, toda hora. Mas a fórmula é só essa mesmo, irmão. Não tem como conseguir de outra forma. E tudo que há de bom em nós, porque o apóstolo Paulo disse, eu sei que em mim não habita bem algum. E o que há de bom em nós é concedido pelo Pai. Não é? Toda a dádiva e todo o dom perfeito descendem do Pai das luzes. Né? Tiago, no capítulo 1, fala sobre isso. Vamos avançar aqui. Um verso de 1 Tessalonicenses 3, versos 12 e 13. Diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, como o irmão Israel citou ali há pouco, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem o que, irmãos? Irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Amém. Que Deus nos fortaleça para que fortaleça o coração, como o irmão Otávio orou há pouco, transformando o nosso coração, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, para que sejamos irrepreensíveis em santidade. Precisamos clamar a Deus por isso. Essa deve ser nossa oração. Em Filipenses 2, do verso 14 ao 16, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Lembra que a gente leu isso há pouco, lá em 1 Coríntios 10. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Irmãos, a gente está pregando aqui que nós conseguimos ser irrepreensíveis sozinhos, por nós mesmos? Não. Claro que não. Isso aqui é apenas pelo poder de Deus na nossa vida. Porque por nós mesmos é só pecado, é só transgressão. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele pode derramar o seu Espírito sobre cada um de nós aqui, para que tenhamos uma vida irrepreensível. Para que sejamos filhos, sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida. Irmãos, esse texto aqui não é para você estar se achando um astro não, tá certo? Não é para se achar uma pessoa melhor do que as outras. Pelo contrário, nós somos devedores a gregos e aos bárbaros. Ou seja, nós somos devedores aos que sabem muito e aos que sabem pouco. Nós precisamos estar cientes disso e não nos achar melhor do que os outros. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo aconselha que você considere o outro superior a você. Tem alguns versos que ele diz, considere igual. E em Filipenses 2 ele diz que você considere o outro superior a você. Esse tem que ser o nosso pensamento. Então, o crente em Cristo precisa de fato ser irrepreensível. O que significa isso? Naquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos que ser irrepreensíveis. Então, há um ditado que diz que a gente não apenas deve ser honesto, mas parecer também ser honesto. Então, nós não apenas devemos ser crentes em Cristo, mas parecermos também ser crentes. O íntimo e o exterior tem que dar o mesmo testemunho. Porque o que adianta eu dizer assim, eu vivo em Cristo e tal, eu estou correto, mas a minha roupa não diz isso, o meu cabelo não diz isso, as minhas palavras não dizem isso. Então eu preciso ser e parecer também ser. E isso é que significa ser irrepreensível.
que ninguém tenha motivo de dizer, olha, fulano está em erro. Né? Embora a gente saiba que nós somos falhos, que nós somos pequenos, nós somos pecadores, mas nós devemos viver em santidade, que é o tema aí. O irmão acabou de falar uma coisa que veio em mim muito forte, assim, vamos supor. O irmão Paulo é meu irmão, o irmão Otávio é meu irmão, o irmão Tiago, eles gostam de mim, eles me amam e tal. Irmão Paulo, diga, irmão Paulo, me arranje 10 reais. Aí o irmão Paulo vai lá e me empresta os 10 reais. Aí agora eu boto aquilo no esquecimento porque foi o irmão Paulo, foi o irmão Garrincha Está errado? que me emprestou, né, aqueles 10 reais. Não. Está acabando de falar que devemos ser honestos em tudo. Em tudo, exatamente. Não é verdade? Isso. Em tudo. Em tudo, em tudo. Então, uma lição dessa é 11 reais. Então, se eu comprei por 11 reais, eu vou me preocupar em pagar ela. Estou certo, não, Garrincha? Dessa forma. Irmão Paulo, faça isso aí para mim, como ele fez lá na Rádio José. Eu estava só esperando ele aparecer para a gente conversar de perto. Aí o irmão Paulo vai lá e... Aí eu esqueço agora. Não, esqueci. Isso. Não pode, não. Não é verdade? Porque é o que o irmão Tiago disse. Muitas vezes estou lá na frente pregando, né? E eu digo isso para minha esposa, é hipocrisia. Quando eu fazia parte do sistema, né, muitas vezes, um dia o diretor virou para mim e disse, irmão, tu está querendo que quem venha pregar aqui é os anjos? Os santos, os anjos do Senhor lá do céu, desse vinha pregar. Só porque eu falei assim, essa palavra, que se eu sou um pregador, e aí em casa eu me aborreço com a mulher, né? Eu estou fazendo comparação. Xingo ela, ofendo família, ofendo tudo. Aí quando for de noite, isso aconteceu de manhã ou de tarde, de noite eu estou lá, pregando, falando algo que não tem nada a ver com a realidade da minha vida. Isso é pecado grande. Não é verdade? Isso. Não é pecado grande? É isso. Aí foi que o irmão disse para mim, então você está querendo que os anjos venham pregar num lugar nosso? Eu digo, não, se caso a minha atitude que eu estou tendo não está de acordo com o que Deus está me mandando na palavra, não é preciso que eu vá lá para frente pregar não, mas de outro pregar. Isso. Não é? Então, é só isso que eu muitas vezes eu sou até visto como radical, né? Como um homem radical que procura olhar essas coisas, né? O apóstolo Paulo, irmão, ele, lá em 1 Coríntios 9, 27, ele tinha essa mesma preocupação. E ele diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que não tendo pregado a tantos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele tinha essa preocupação também. Em Romanos 12, verso 1, o apóstolo Paulo, ele faz uma conclamação, ele faz um rogo, que é um pedido Veemente. mais veemente. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O salmista diz, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios? Nós não temos nada de bom para oferecer a Deus, mas Deus pede o nosso coração. Antes, na antiga aliança, existia a cerimônia em que você, se pecava, você precisava apresentar um cordeiro e apresentava isso como um sacrifício. Mas hoje, na nova aliança, Deus pede que nos apresentemos como um sacrifício vivo. Percebam, não é para a gente fazer um sacrifício de animais ou mutilarmos o nosso corpo, não é isso. Mas, como o apóstolo Paulo fala, eu esmurro meu corpo. É a luta contra o nosso próprio eu. Nessa luta, o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo. Percebam, ele diz, eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então esse tem que ser a nossa tônica.
e apresentarmos a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em 2 Coríntios 7, verso 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Em Levítico 16, 18 e 19, percebam como era antes e a gente vai ver como é atualmente. Depois irá ao altar, essa é uma descrição sobre o dia da expiação, Yom Kippur. É o dia 10 do 7º mês, era o dia mais importante do calendário judaico. E creio que ainda é hoje. Levítico 16, 18 e 19 diz: Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação, se referindo aos sacerdotes. Pegará, o sumo sacerdote, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Isso é citação lá de Levítico, se referindo às cerimônias que aconteciam de purificação, o dia mais importante, que era o dia da expiação. E agora nós temos em Hebreus 13, verso 11 e 12, percebamos agora, irmãos, a diferença. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Ele está fazendo uma retrospectiva sobre como era antes. E agora ele diz: assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Nós somos lavados, né? Temos as nossas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, como está lá em Apocalipse. E em Hebreus 10, 10 fala sobre isso também de outra forma. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Diz: não mais por sangue de bodes e cordeiros, em que você precisa sacrificar uma vez por ano, né, no dia da expiação, mas uma vez por todas, porque é um sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Todo aquele, irmãos, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Está lá em 1 João 3, verso 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Tem algumas traduções lá em 1 João 3, 6 que diz: todo aquele que permanece nele não peca. É mais rigoroso ainda, né? E o pecado, que a gente comentou há pouco, em 1 João 3, 4, é definido o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E, irmãos, está em Mateus, no capítulo 7, tem um texto que é um texto forte, que diz: e muitos me dirão naquele dia. Mateus 7, 22, diz assim: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E aí Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E a iniquidade, no grego anomos, tem a ver exatamente com vós que quebrais a lei, vós que desobedeceis a lei. Então, percebam, não vale se a gente não for obediente. Lembrando de Hebreus 5, verso 8 e 9, diz que Jesus é o Salvador de todos aqueles que lhe obedecem. A obediência vem através do Espírito de Deus na nossa vida, que nos faz vencer. Somente através do Espírito de Deus. Mas aqueles que seguem desobedientes, infelizmente serão essas as palavras que irão ouvir. E peçamos a Deus que nós não estejamos entre estes. Não estejamos vivendo uma vida de hipocrisia. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser arrogante, porque tem algum conhecimento na palavra de Deus. Porque conhece o Deus único.
Isso por si não salva, ok? Não salva. Em João 13, verso 33 e 34 diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode ter o conhecimento que for, está lá também em 1 Coríntios 13. E você não ama de fato o seu irmão, isso não vale nada. Certo? 1 João 1, verso 9. Se confessarmos, olha a certeza que nós podemos ter, irmãos. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se alguém pecar? Se alguém pecar, vejam, em 1 João 2, verso 1 ao 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto. Não pequem. Esse é o recado. Não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Percebam, irmãos. Como é que a gente consegue saber se temos de fato conhecido a Jesus? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Amém? Devemos seguir os passos de Jesus. Não os passos de qualquer um de nós aqui. Porque somos todos falhos aqui. Eu sou falho, Paulo Pinto é falho, irmão Otávio é falho, irmão Carlito, todos nós somos falhos. O nosso modelo é Cristo. E aí, irmãos, podemos ter segurança de estarmos andando de forma correta, seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em Gênesis 6, 8 e 9, nós temos um exemplo de uma pessoa. Olha o que é dito sobre Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Será que as pessoas, quando a gente está passando, elas dizem isso? Aquele irmão ali, aquela pessoa ali anda com Deus. Aquela ali é uma pessoa justa. Aquela ali é uma pessoa íntegra. Ou nós temos dado um péssimo exemplo por onde passamos? Qual exemplo nós temos dado? Às vezes é a coisa mais simples, irmãos. É aquela situação em que alguém lhe faz um mal. Não é quando faz bem. É fácil demais amar os irmãos aqui. Ninguém fez mal nenhum. Mas quando alguém lhe faz um mal, como você reage? Você reage de acordo com a situação? Se me fizer mal, está aqui de volta. Será que é dessa forma? Nós devemos, como está lá escrito em Romanos no capítulo 12, que nós devemos pagar o mal com o bem. Dessa forma é que nós podemos ajudar de repente aquela pessoa a conhecer a Deus, pagando o mal por bem. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós podemos, através do Espírito de Deus, vencer. Noé não tinha isso dele mesmo, tá, irmãos? Isso ele recebeu de Deus também. Ele clamava a Deus e recebeu de Deus essa vitória. Ele andava com Deus insistentemente. Jesus passava madrugadas em oração com o Pai. Esse é o segredo. Estar o tempo inteiro na companhia do Pai e do Filho. Em Amós 5,14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Para Deus estar conosco, irmãos, nós precisamos buscar, pedir a Ele, clamar,
para que nós busquemos o bem e não o mal. Em Salmo 1, versos 1 e 2, estamos concluindo, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, nem não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual tem sido o nosso prazer? O nosso momento de alegria, qual tem sido? O que pensamos quando vemos a Bíblia? Diz: eita, hoje eu tenho que ler, que eu não li ontem. Tem que ler. Será que é só uma obrigação? Será que tem sido apenas uma obrigação? Ou tem sido prazeroso pensar nas coisas de Deus? Meditar na lei de Deus? Nós precisamos pedir a Deus, se não temos essa vontade, essa alegria, pedir a Ele que esteja exatamente na lei do Senhor a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso deleite, o nosso melhor momento do dia. Puxa, agora eu vou estudar a palavra de Deus. Seja esse o nosso prazer. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Nós temos, irmãos, uma missão aqui, não sei se os irmãos notaram, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, verso 24, ele estava se despedindo dos irmãos e disse: eu não vou mais ver vocês. Mas ele deixa uma mensagem final para eles. E dizia: eu nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete o ministério, a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus, para anunciar a mensagem que Ele me deu. Eu vou ler aqui só essa parte final, em Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Perceba, ele estava completamente, o objetivo dele, da vida dele, era anunciar o Evangelho da graça de Deus. Pregar essa mensagem. Deus nos chama, a todos nós, para que façamos isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Precisamos cumprir essa missão. Josué 3,5 diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Em Joel 2, existe uma profecia, dos versos 28 a 31. Eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós. Santifiquemos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Precisamos buscar a Deus, pedir a Ele a direção. A santificação não vem sem Deus também. Tudo vem dEle. Precisamos clamar a Ele, para que possamos estar preparados para cumprir o nosso ministério, o ministério que Deus tem colocado para nós. Em Daniel 12, verso 1, diz que vem dias, tá? Um tempo de angústia, tal, um tempo de tribulação, qual nunca houve. Será que nós temos de fato nos preparado? Ou nós temos vivido despreocupadamente? Ou nós temos crido no paz e segurança? Em 1 Tessalonicenses 5, verso 2 diz: quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que virá sobre eles repentina destruição. Precisamos estar preparados. Em Romanos 6, 22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deus nos salva
Deus nos santifica e nos prepara para a vida eterna. Precisamos buscar, irmãos, a santificação. Em Hebreus 12, verso 14, diz, e busca, deixa eu ver se é o próximo. Tá aqui. E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá o Senhor. Em Filipenses 4:8, irmãos, diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E por fim, que possamos clamar a Deus, como o salmista escreve lá em Salmo, no capítulo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para que possamos fazer sempre a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino. Cantar um hino.